Amém? Glória a Deus, né? Amanhã gostosa, amanhã abençoada. Este é o dia em que o Senhor fez. Amém? E o Senhor fez para que nós pudéssemos nos alegrar nele. Esse é o dia que nós separamos para cultuar a Deus, né? Já parou para pensar como que é isso? A gente separa um domingo para vir à igreja cultuar a Deus. Então esse é um dia especial. É o dia em que os céus estão alegres, é o dia em que os céus estão olhando para cá e vendo, olhando, observando, porque tem um povo cultuando, adorando e servindo a Ele. Amém? Por isso você deve se alegrar nesse dia. Por isso você deve ter o seu coração alegre, feliz, porque Deus está te dando essa oportunidade, né? Uma oportunidade de cultuar a Ele, adorar a Ele, engrandecer o nome dEle, separar um tempo desse tempo precioso que Deus te deu, né? Esse tempo chamado tempo, espaço, né? Esse tempo que a gente está vivendo, você separar um tempo para cultuar a Deus. Então, se você estava pensando assim, olha, que hora que vai terminar o culto para ir embora, então esquece disso, né? Ai, será que vai terminar mais cedo? Será que vai demorar? Fala para sua alma, alma, esquece disso agora, porque agora eu só vou estar cultuando, adorando e servindo ao meu Deus. Amém? Fale para sua alma, não dá moleza para ela não, porque ela a alma da gente ela é forte, né? E às vezes ela quer mandar na gente. E quando ela manda, aí a coisa desanda, né? Então é melhor não deixar ela mandar. É melhor deixar ela no cantinho dela, obedecendo o que Deus quer para ela. Amém? Abra a Bíblia, por favor. Hoje é amanhã, como diz, um culto especial, amanhã é especial, porque também nós vamos participar da ceia, né? Separamos um domingo por mês para nós participarmos da ceia. Então, também creio que vai ser um momento especial em nome de Jesus. 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9. Alguns dias, eu já estava orando, buscando o Senhor, e nas minhas orações eu sempre digo ao Senhor, eu sempre tenho as minhas escalas, eu vou falando, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale, o que o Senhor quer que eu pregue? E foi engraçado porque domingo passado, Foi domingo? Sábado passado a gente trabalhou aqui na igreja, né? O dia todo aí, né? E no fim da tarde lá o Paulo que estava escalado, ele falou assim, nossa, eu que estou escalado domingo de manhã, né? E meu coração ficou apertado, eu falei, acho que eu vou ligar para ele e falar, se quiser eu prego para você, né? E quando eu pensei em falar com ele, que falar, se quiser eu prego, né? Porque saiu daqui tarde, irmão, trabalhamos das 7 quase às 7, né? Saímos daqui era quase 6 horas da tarde. E quando eu fui falar, pensando nisso, em falar isso para ele, aí começou a me vir a passagem, começou a vir no meu coração o que era para eu pregar domingo passado, se fosse. E aí eu orei e pensei, aí o Espírito Santo falou, não precisa ligar para ele, pode deixar, ele vai pregar. E realmente ele veio, pregou, foi uma bênção, né? Foi tudo bom, tudo tranquilo. Aí eu entendi que Deus já estava falando comigo não para domingo passado, é para domingo hoje, né? O dia de hoje. E eu fiquei muito feliz, porque depois aí, pregador é assim, irmãos, não sei se você é pregador, mas pregador é assim, quando Deus coloca algo no coração, tem que ser aquilo, não tem jeito. Não adianta nem você querer lutar com Deus, porque você pode pegar, ler toda a Bíblia inteirinha, de Gênesis ao Apocalipse. Você pode ler, nada vai saltar aos seus olhos. Você pode ir lá nos seus rascunhos, sabe? Aqueles rascunhos, aqueles papeizinhos que escreve, vai lá, ler tudo aquilo lá, nada encaixa. Tem que ser aquilo que Deus falou, né? E comigo é assim, quando Deus fala alguma coisa, eu nem procuro mais nada, porque eu sei que não vai ter jeito. Deus vai naquela direção. E eu já aprendi uma coisa muito cedo, que com Deus é melhor obedecer e fazer o que Ele quer, do que a gente ficar tentando se esquivar disso, né? Um grande exemplo disso foi Moisés, né?
Moisés começou a questionar Deus quando Deus chama ele para ir lá no Egito, libertar o povo. Ele começou a reclamar com Deus. Eu não vou, o que eles vão pensar de mim? Quem que é o nome de quem eu vou? E eu não tenho eloquência, eu não sei falar. E foi falando com Deus, falando, até que Deus falou: Moisés, para com isso. Chega, tá bom, já te ouvi bastante. Vai fazer o que eu quero e pronto. E aí ele foi e fez uma grande obra, um dos maiores profetas que já surgiu sobre a face da terra foi Moisés, um grande homem de Deus que, através dele, Deus fez grandes coisas sobre a face da terra, tanto é que a Bíblia está recheada de Moisés, né? Todo o Novo Testamento fala de Moisés, porque realmente ele foi um grande homem sobre a face da terra. Amém? 2 Samuel capítulo 9. E hoje, olha que bênção, irmãos. Logo pela manhã você vai ter o privilégio de ler o capítulo 9 inteirinho. Então você vai ler um capítulo da Bíblia hoje de manhã já. Já está começando diferente, né? Capítulo 9, vamos ler todo o capítulo, são 13 versículos, é bem curtinho. Diz assim, 2 Samuel capítulo 9. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai. E te restaurarei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão para sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito, o Espírito Santo, que é também o Espírito de revelação, o Espírito de entendimento e de sabedoria, venha sobre nós nesse momento e que a tua palavra seja revelada aos nossos corações, na intensidade, na graça e no poder a qual o Senhor tem enviado a tua palavra neste dia, Senhor. Que os nossos corações sejam terra boa, fértil, para receber tudo o que o Senhor preparou para nós. Assim oramos e abençoamos esse momento, em nome de Jesus. Amém.
Amém? O tema dessa mensagem que eu quero trabalhar com você é honrado para honrar. Honrado para honrar. Ou abençoado para abençoar. Tudo que Deus faz, tudo que Deus realiza com um propósito. Deus não é Deus de por acaso, né? Deus não é Deus de coincidência. Ah, foi coincidência. Não, queridos. Deus é Deus de propósito. E Deus sempre vai trabalhar em cima dos propósitos que Ele estabeleceu. Por isso o tema dessa mensagem, honrado para honrar. Honrado para honrar. E o capítulo 9 de 2 Samuel vai falar sobre o rei Davi, um dos maiores reis que já existiu sobre a face da terra, um homem que a Bíblia diz que tinha um coração segundo o coração de Deus, né? Um homem que se importava com Deus. E Deus chama esse homem, estabelece ele era um dos menores da casa de seu pai, ele era desprezado, ninguém dava nada para ele, né? E Deus viu o coração desse homem, levanta esse homem, faz de Davi rei sobre Israel, e Davi vai passar um tempo, né, sendo perseguido por um outro rei chamado Saul, né? E engraçado que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E aqui algo interessante, que quando Saul perseguia Davi, e chegou uma ocasião que Saul lançou uma lança sobre Davi. Ele queria matar Davi, ele lançou uma lança, né? Davi estava à mesa, ele lançou aquela lança para matar Davi. E Davi então foge, vai embora. Só que Davi, você vai ver Davi, olhar a história de Davi, você nunca vai ver Davi lançando lança contra Saul. Por isso Davi era um homem segundo o coração de Deus. Saul lançava a lança nele. Ele, ai de mim, que eu vou levantar minha mão contra o ungido do Senhor. Ele não devolvia a lança. Por isso era um coração segundo o coração de Deus. E Davi vai colocado no trono. Ele vai ser rei. Ele vai reinar. Saul morre, ele vai reinar. Ele fica durante 7 anos reinando em Hebrom, até o povo de Israel ir se ajuntando. E depois chega um tempo que o reino é um reino unido, agora está todo mundo, Davi reina sobre todo Israel. E a Bíblia diz que por onde Davi saía, Deus dava vitória. Para onde Davi ia, Deus derrotava os inimigos. E Davi foi crescendo, Davi foi prosperando, Davi foi ficando muito poderoso. E os inimigos em volta temiam Davi. Eles temiam Davi, temiam o exército de Davi, porque Davi era um homem que tinha a graça, a unção de Deus, e onde Davi ia, Deus dava vitória para Davi. E Davi foi prosperando, foi crescendo, foi enriquecendo, e a nação de Israel foi se tornando uma grande nação. Davi viveu um tempo de muitas vitórias, estava estabelecido no trono. Ninguém falava de Davi, todo mundo respeitava Davi, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, era um homem que fazia e agia conforme a vontade de Deus. E Davi, já estabelecido no trono, Davi já reinando, aí um dia, capítulo 9 de 2 Samuel, um dia disse Davi, ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele? Olha o que Davi vai pensar, irmãos, porque algo veio ao coração de Davi, naquele meio de todo aquele, ele reinando, ele bem sucedido, algo veio no coração dele, e ele se lembrou, alguém da casa de Saul ainda? Por que Davi faz essa pergunta? Porque a política da guerra era assim naquela época. Todo o rei que era derrotado, o rei vitorioso, o que ele fazia? Ele ia e matava todos os descendentes dos outros reis. Por quê? Porque para que aquela descendência não se virasse contra ele.
Por isso que nos 7 anos de Davi ali reinando, e depois que Saul morreu, muitos da casa de Saul foram mortos. Muitos da casa de Saul foram mortos. Inclusive a questão do Mefibosete foi uma dessa, porque numa dessas invasão, numa dessas investida contra a casa de Saul, uma criada saiu correndo com o Mefibosete no colo, e ela tropeçou e esse menino caiu, e ele então passou a ter um problema nos pés, ficou aleijado dos pés, não conseguia andar. Esse menino tinha por volta de 5 anos de idade quando aconteceu isso com ele. Porque o rei derrotado, eles queriam matar com toda a descendência. Por isso, quando Davi chama Mefibosete para ir lá para Jerusalém, e quando ele vai chegar diante de Davi, ele vai reconhecer isso. Ele fala: quem sou eu para que o Senhor me chame? Porque eu sou como um cão morto. Ele está falando para Davi assim: olha, eu não tenho condição nenhuma de fazer nada contra você. Eu não tenho condição nenhuma de lutar contra você, ou de tomar o seu reino, de fazer alguma coisa. Eu sou um cão morto. Porque ele achava que Davi estava chamando ele para passar a espada nele, né? Estava chamando ele para aniquilar com a descendência. Mas não era esse o coração de Davi. Não era esse o coração de Davi para com ele, né? Por isso ele fala essas palavras: olha, eu sou como um cão morto, né? E Davi não estava com essa intenção. Davi queria usar de bondade. Davi queria usar de misericórdia para com a casa de Saul. E Mefibosete, esse menino, que agora é um homem aleijado, ele morava em uma cidade distante de Jerusalém, uma cidade pequena, onde quase ninguém ia. Era tipo uma cidade de refúgio, uma cidade esquecida no tempo, uma cidade desolada, né, chamada Lodebar. Lodebar significa lugar de miséria, lugar sem nada. Esse é o significado de Lodebar. Lugar de miséria, lugar sem nada. Ninguém tem interesse em Lodebar. Era lá que estava morando o Mefibosete. E Mefibosete, ele significa, né, aquele que espalha vergonha. Então, olha a condição desse homem. Aquele que espalha vergonha. E morando em uma cidade chamada Lodebar, que significa lugar de miséria, lugar que não serve para nada, lugar de desolação. E Davi então vai lembrar, e ele vai falar, e vai chamar esse servo vai falar: olha, tem sim, tem alguém lá na casa de Maquir, lá em Lodebar, ele é um filho de Jonatas. E Davi então manda chamá-lo, irmãos. Davi manda chamar. E fica esse menino chegando, esse homem agora, um moço chegando. Tudo não podia andar, tinha que ser carregado. E chegando para Jerusalém, chegando na mesa, chegando na casa de Davi, chegando na presença daquele homem que era o homem mais admirado, o homem mais respeitado naquela época por todas as pessoas ali em volta. E esse homem, com tudo isso que ele tinha, com toda a posição que ele tinha, ele se importando com um homem que ninguém dava nada, um homem desprezado, um homem que não servia para nada, um homem marginalizado, que ninguém se importava. E aqui a gente começa a entender um pouquinho, porque as coisas de Deus não são como as coisas dos homens. As coisas de Deus não são como as coisas que os homens fazem e que os homens planejam. Talvez fosse um rei comum, normal, estava à procura do Mefibosete para matá-lo. Mas Davi não. Davi estava procurando para honrá-lo. Davi mandou buscar o Mefibosete. Quando ele chega, Davi manda restituir tudo.
Davi manda restituir tudo que ele tinha. Restitui a terra, tudo que era do seu pai Saul, porque estava na descendência, era Saul, Jonatas e Mefibosete. Ele fala assim, tudo que era de Saul, todas as terras, restitui agora para o Mefibosete. Tudo que era. E algo interessante, Davi vai falar, olha, você vai trabalhar lá nas terras para ele, vai cultivar, vai trazer o alimento para toda a família dele, para tudo que ele vai precisar aqui, mas ele, o Mefibosete, ele vai sentar à mesa comigo. Ele vai sentar à mesa do rei. Ele vai comer todos os dias dele na mesa do rei. Na mesa do rei. Era mais ou menos assim, para a gente entender, mais ou menos um camarada como eu, de repente ganhar 100 milhões de dólares. Mudou. Estava lá em Lodebar, lugar de miséria, desprezado, lugar que ninguém tinha interesse nenhum. Agora está em Jerusalém. Está no Palácio Real, está sentado à mesa com o rei. Está sentado à mesa com o rei. Porque Davi decidiu buscar esse homem. Davi não se esqueceu da aliança que ele fez com Jonatas. Davi, quando estava sendo perseguido por Saul, quando ele estava fugindo de Saul, ele fez uma aliança com Jonatas. Agora Davi está no palácio, reinando, rei absoluto sobre tudo e sobre todas as coisas. Mas Davi não se esqueceu da aliança que ele fez com Jonatas. E que eu quero trazer isso para os nossos dias hoje, queridos. É que Deus não se esqueceu da aliança que Ele fez com você. Que Deus não se esquece de ninguém. Que Deus não se esquece de nada. Assim como Davi não se esqueceu da aliança que ele fez com Jonatas. E existe alguém ainda da casa de Saul para que eu use de misericórdia. Deus não se esquece de você. O que pode acontecer é você se esquecer de Deus. Mas Deus não vai se esquecer de você. Nenhum momento, nenhuma situação, nenhuma circunstância. A gente cantou aqui, né? Nenhuma situação, nenhuma circunstância. Agora, Deus não se esquece de você. Sabe por que Deus não se esquece de você? Olha o que a Bíblia diz. Isaías capítulo 49. Isaías capítulo 49, versículo 15 e o versículo 16. Olha o que diz, o 15. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria? Algumas traduções diz que mama, que está sendo alimentado. Que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Agora olha o que a Bíblia vai dizer, mas. Eu gosto do mas da Bíblia, né? Eu gosto do mas da Bíblia. A Bíblia sempre tem esse mas. Mas, ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Amém? Deus começa a fazer uma comparação assim, olha, a mulher que cria ali, que amamenta aquela criancinha, ela pode esquecer daquela criança? Existe hoje no mundo moderno, tem umas coisas aí, né? A mãe esquece o filho dentro do carro, tá lá com o celular, esquece, né? Tem uns negócios malucos aí, né? Mas no natural isso não é para acontecer de forma alguma, né? Ainda dizem que o amor de mãe é o amor que mais se aproxima do amor de Deus. Então o amor de mãe é um amor muito forte. Muito difícil a mãe esquecer de um filho. Mas Deus fala assim, olha, ainda que ela se esqueça,
Pode ser, porque é pessoa, é ser humano, pode ser, é falho. Talvez ela venha esquecer. Ele fala assim, eu todavia não me esquecerei de vós. Agora olha o versículo 16. O que diz o versículo 16? Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. A Bíblia diz para mim e para você assim que Jesus veio, morreu na cruz, ele foi sepultado, ao terceiro dia ele ressuscitou. E a Bíblia diz que ele ficou por um espaço de 40 dias sobre a face da terra, depois ele foi ascendido aos céus. E Jesus hoje ele está assentado à direita de Deus. E sabe por que Deus não se esquece de você? Porque quando Deus olha para Jesus, Deus vê as marcas de Jesus. E quando Deus vê a marca, gravei nas minhas mãos, versículo 16, gravei nas minhas mãos. As marcas de Jesus estão gravadas nas mãos de Jesus, onde Jesus foi pregado na cruz. E quando Deus olha para Jesus, ele olha nas mãos de Jesus e vê as marcas. E ele não esquece de você. Porque as marcas de Jesus agora estão sobre a sua vida. As marcas que Jesus realizou na cruz, as marcas visíveis de Jesus, são as marcas espirituais que estão sobre a sua vida. Por isso Deus não se esquece de você. Ele não se esquece, ele gravou você. E ele não se esquece de você. E hoje nós vamos participar da ceia. O que é a ceia, queridos? A ceia é o momento em que nós celebramos o que Cristo fez por nós, as marcas de Jesus. A ceia é símbolo de marca, marca de cruz, corpo e sangue derramado por você. Corpo e sangue ofertado por você na cruz do Calvário. E a ceia é símbolo de marca e a ceia é símbolo de aliança. Aliança. Olha o que diz Lucas 22. 22, versículo 20. Lucas 22, 20. Cadê meu amiguinho lá da Bíblia? Lucas 22, 20. Ah lá. Diz assim, semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, olha o que Jesus está dizendo, queridos. Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Algumas tradições diz, né? Este cálice é a nova aliança, o novo testamento, nova aliança no meu sangue. Então a ceia é símbolo de aliança. E se Deus tem uma aliança com você, Ele não vai esquecer de você. Ele não vai te deixar em Lodebar, Ele não vai te deixar no esquecimento, Ele não vai te deixar na miséria, Ele não vai te deixar abandonado. Ele vai mandar te buscar. Eu lembro quando Deus mandou me buscar, ano de 1995. Deus deu uma ordem para os anjos e falou, vai lá, em Vinhedo, e busca. Traz para mim, tira de Lodebar e traz para mim. Quando você levantou suas mãos para Jesus, você estava saindo de Lodebar, você estava saindo do mundo, você estava saindo da miséria, você estava saindo do esquecimento, você estava saindo do lugar de desprezo, do lugar do nada, para vir para o palácio real, para vir para a presença de Deus, para sentar à mesa com o rei. É isso que Deus fez. Por isso a Bíblia diz, Colossenses 1,13, Ele nos tirou do império, da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você foi tirado de Lodebar. Lodebar já não pertence mais, ou melhor dizendo, você não pertence mais a Lodebar. Lodebar continua existindo.
Continua existindo ainda. E Deus está tentando, Deus está trabalhando, Deus está indo. E a igreja tem essa função de ir lá e tirar as pessoas de Lodebar e trazer para o reino de Deus. Assim como Davi mandou buscar o Mefibosete. A figura do Mefibosete é uma figura de cada um de nós. Quem éramos nós? Como nós vivíamos? Quem era você? Às vezes a gente começa a andar com Jesus e a gente começa a estufar o peito, né? A gente começa a achar que a gente é alguma coisa, que eu sou melhor, que eu sou maior, que eu entendo mais, que eu sou mais espiritual, eu sei fazer, eu sei... E às vezes a gente esquece de onde a gente saiu. A gente saiu lá de Lodebar, nós não éramos nada. Se nós somos alguma coisa hoje, é pela misericórdia e a graça dele sobre as nossas vidas. Se não é ele em nós, que seríamos de nós? Né? E Davi tinha esse entendimento. Por isso Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi reconhecia que por ele mesmo, jamais, ele seria um rei em Israel. Nem a família dele, o pai dele falava, não, que isso, esse menino não. Os irmãos dele, então, menos ainda. Ninguém acreditava em Davi. E Davi sabia de tudo isso. E ele reconhecia que se ele estava reinando, e que se tudo aquele reino estava na mão dele ali, é porque Deus estava com ele. Ele reconhecia Deus na vida dele. Tanto é que ele reconhecia, queridos, que olha, eu admiro o Davi, porque quando o Absalão vai fazer uma rebelião, o filho mais velho lá, o vai cheio de beleza e tal, vai fazer uma rebelião contra Davi. E Davi sabia dessa rebelião. O que Davi fez? Eu não entendia muito bem isso, eu achava, Davi, se eu sou Davi, eu parto para cima desse Absalão, eu corto ele rapidinho. Né? Eu corto ele rapidinho aqui, não acaba com esse problema. Né? Olha o que Davi vai fazer. Davi, ele estava tão ligado com Deus que ele falou assim, olha, se Deus me estabeleceu nesse trono, não vai ser um Absalão da vida que vai me tirar. Eu não vou precisar nem brigar com ele. Eu não vou precisar nem ficar me justificando com ele. Não. Se Deus me colocou, ele tinha certeza que era Deus que tinha colocado. Se Deus me colocou, ele vai fazer. Eu não preciso fazer nada. Eu não vou dividir o reino, eu não vou trazer divisão, não vou trazer briga, contenda aqui no meio de tudo isso para resolver um probleminha desse, que Deus resolve com facilidade. Davi falou, você quer o trono? Você quer ficar com o trono? Você quer mandar? Quer ser o rei? Tá bom, fica aí. Catou a malinha dele, põe nas costas, vamos embora, gente. Quem vai comigo, vamos embora. Foi embora. O que aconteceu, queridos? O Absalão, ele era cabeludo, né? Tinha um cabelão grande. Ficou enroscado num galho de árvore. Dá para imaginar um homem forte, correndo a cavalo, enroscado num galho da árvore, ficar lá pendurado pelos cabelos? Aí vai falar, ele descuidou e o galho. Não, queridos. Deus foi lá e catou o cabelo dele. Anjo, vai lá, cata o Absalão, cata pelo cabelo. Está querendo tomar o trono de Davi. Eu dei o trono para Davi, é de Davi. Ele está querendo tomar, vai lá, cata ele para o cabelo, marra lá na árvore, deixa lá. E manda um cara ir lá e acabou o problema de Davi. Sabe, irmãos, porque Davi tinha convicção de quem era Deus na vida dele. Davi, ele sabia que Deus tinha colocado ele ali e que ninguém ia tirar ele dali. Então Davi não entrava nessas polêmicas. Parece que Davi foi medroso, covarde, não, muito pelo contrário. Davi foi cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus. Um homem que ouvia o coração de Deus e agia conforme a vontade de Deus. Não tinha como não dar certo. Não tinha como não funcionar. Porque Davi tinha esse coração. Sabe, muitas vezes a gente começa, né? Imagina um rei poderoso, que tinha autoridade sobre muitos reinados ali, porque o povo reconhecia Davi, porque Davi chegava, meu irmão. As guerras eram um negócio extraordinário. Davi estabelecido no trono. Agora chega um rapaz lá querendo tomar o trono e fala, quer tomar? Imagina um homem com esse poder. De poder falar e acontecer. Era o que Davi tinha.
Aí Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. O mundo trabalha de um jeito, o reino de Deus trabalha diferente. O reino de Deus, ele é movido diferente. O reino de Deus é movido pelo poder, pela graça e pela bondade de Deus. Por isso Deus estendeu as mãos, enviou Jesus, Jesus morreu na cruz por você, tirou você de Lodebar e hoje Ele te chama para sentar à mesa com Ele. Sentar à mesa do rei, se alimentar da comida do rei, se alimentar do alimento que o rei come, Ele quer que você também coma. Ele também quer que você viva, Ele quer também que você experimente as coisas dEle para a sua vida. Ele falou, olha, a família dele, de Mefibosete, vai comer da terra, que a terra é grande, muita terra vai produzir, mas Mefibosete vai comer da mesa. As pessoas, o mundo vai comer das coisas do mundo, mas você, eu, nós, a igreja de Jesus vai comer da mesa de Jesus, da mesa do Senhor. Deus quer você na mesa com Ele. Por isso eu sempre digo, irmãos, o culto de ceia é um culto importante, não falte, venha. Por quê? Porque é o momento que a gente, simbolicamente, a gente senta na mesa com Jesus. A gente come do corpo, o pão que simboliza o corpo de Jesus, o cálice que simboliza o sangue de Jesus. O que é corpo e sangue? Corpo e sangue é vida. Vida de Deus em você. Vida de Deus em você. E nessa manhã é a ceia da restituição e honra. Davi estava honrado, mas Davi decidiu honrar aquele a quem ninguém dava nada, aquele a quem não servia para nada. Davi decidiu honrar. Por isso, nós temos que ter no nosso coração, se eu quero ser abençoado, eu preciso aprender a abençoar. Se eu quero ser respeitado, eu preciso aprender a respeitar. Se eu quero ser bem tratado, eu preciso aprender a tratar bem as pessoas. Honrado para trazer honra. A Bíblia mesmo diz, né? É a lei áurea da palavra de Deus, Mateus 7,12, se eu não estiver enganado. Diz assim que tudo que você quer que os homens vos façam, façai vós primeiro, porque esta é a lei e os profetas. Leis e profeta é toda a Bíblia. Toda a Bíblia se resume. Se você quer tratar bem, trate bem. Quer ser honrado, honre. Quer ser respeitado, respeite. Davi entendia bem isso. Ele falou, eu vou honrar esse camarada. Eu vou honrar Mefibosete, que ninguém dá nada para ele. Mas eu vou honrar ele. E Davi honrou aquele homem. Amém? Deus tem um tempo de restituição e honra para você. Mas você precisa entender o seu coração para que Deus possa manifestar essa glória sobre você. Você precisa fazer uma avaliação. Por isso a Bíblia chama para mim, para você assim, sempre, e o culto de ceia sempre a gente faz isso. A Bíblia fala assim, examine-se o homem a si mesmo. Então você tem que fazer uma autoavaliação da sua vida. Você precisa se examinar. Sabe por que você precisa se examinar? Porque se a gente não parar para fazer uma autoavaliação, a gente vai fazendo. A gente vai caminhando, a gente vai falando, fazendo as coisas. Quando a gente nem percebe, a gente já está lá longe, né? Quer ver um negócio que é espiritual também? É igual conta, né? Você vai fazendo conta e você não para pensar. Quando você para fazer as contas, você fala, meu Deus, estou tudo endividado, não sei mais o que eu faço da minha vida, não consigo pagar o cartão, não consigo pagar. Por quê? Porque não fez uma autoavaliação. Antes de fazer, examine. Examine-se o homem a si mesmo. E aqui é tão interessante que fala, examine-se o homem a si mesmo. Quem pode te examinar, queridos? Eu? Quem pode te examinar é você mesmo. É você que olha para você mesmo. E aí o Espírito Santo vai te ajudar
a mostrar e trazer para você o que precisa melhorar, o que precisa consertar, o que precisa ajustar, para que você não fique sem essa autoavaliação da sua vida. Em nome de Jesus, né? Até médico faz isso, né? Você vai no médico, ele pergunta, o que você tem? Fala, não, eu vim aqui para saber o que eu tenho, né? Ele pergunta, o que você tem? Aí você vai falando tudo que você tem para ele e fala, então tá, toma esse remédio. Quem faz a consulta parece que é você mesmo, né? O médico só vai lá só para dar o remédio, né? Porque você fala tudo para ele. E nessa manhã que nós vamos sentar à mesa com Jesus, como está o meu, como está o teu coração? Será que o nosso coração está como o de Davi? Disposto a mandar buscar Mefibosete? Será que o nosso coração, agora eu já sou de Jesus, eu sou melhor, eu sou maior? Jesus trabalhou isso com os dois irmãos dele, né? Com os dois irmãos, o Tiago e o João, né? A mãe deles falaram assim, vai lá e fala para ele, quando ele subir, estiver lá no céu, fala que você assenta de um lado, senta do outro, né? E aí lá eles foram lá para Jesus e falaram isso para Jesus. E aí os outros discípulos ficaram bravos porque não tiveram essa ideia de pedir antes. Ele pediu primeiro. E Jesus dá uma lição ali, né? Fala, aquele que quer ser o maior, seja o que serve. Aquele que quer ser grande no reino, seja aquele que serve. E Jesus vai falar assim, no mundo é assim, gente. Quem tem mais condição, mais manda. Mas no reino não é. E nós temos que seguir não o que o mundo diz, nós temos que seguir o que o reino diz. E Jesus diz assim, quer ser grande? Seja o que mais serve. Quem era maior lá? Os discípulos ou Jesus? Quem mais servia? Jesus. Ele mesmo disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em favor de vocês. Amém? Feche seus olhos por um instantinho, quero orar por você. Depois nós vamos participar da ceia, nós vamos sentar à mesa com o rei. Não sei como você tem vivido, o que você tem passado, o que tem movido no teu coração, qual sentimento tem movimentado a tua vida. Mas se tem alguma coisa que está atrapalhando a tua vida, hoje é manhã de sair de Lodebar e vir para a presença do rei. É manhã de restituição. Davi restituiu todas as terras. Davi restituiu a mesa para o Jonatas. Talvez desde quando Saul tinha sido morto, talvez esse moço nunca mais tinha sentado à mesa. Porque ele era desprezado, vivia escondido, jogado num canto, lá em Lodebar. Mas Davi chama esse homem e restitui a mesa para ele. A mesa fala de comunhão, a mesa fala de sustento, fala de alimento. A mesa fala de olho no olho. A mesa fala de verdade, fala de sinceridade. A mesa fala de relacionamentos. Como ouvimos aqui, relacionamentos sem nenhum interesse, escondido, carta na manga. A mesa fala de um relacionamento de família. E a Bíblia dá um detalhe que Mefibosete, ele comia na mesa do rei como um dos seus filhos. Não tinha diferença mais. Na mesa nós somos todos iguais. Na mesa nós nos igualamos e Jesus sobressai a todos nós. Essa é a manhã que Deus quer restituir a tua vida, restituir a tua honra, restituir o teu coração,
restituir o relacionamento com Ele. Ele não quer ser somente o teu Senhor, teu Salvador. Ele quer ser o teu amigo, companheiro. Aquele que anda com você, aquele que está com você. Como Ele mesmo diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quer ser seu amigo, companheiro, que caminha junto com você. E assim sendo, nós vamos estar sempre à mesa com Ele. Ó Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor, diante da mesa preparada nessa manhã, para assentarmos contigo, celebrarmos a vitória, a cruz, a morte, o sepultamento e a ressurreição. O Senhor está vivo, o Senhor está sentado à direita de Deus, o nosso Pai. E em nome de Jesus, nós queremos, Pai, deixar todo sentimento, deixar, Senhor, todo comportamento de Mefibosete, de Lodebar. Nós queremos deixar isso tudo para trás, Senhor. No nome de Jesus. O Senhor já nos chamou, assim como Davi chamou Mefibosete, o Senhor também já nos chamou, Pai. O Senhor já nos chamou, já nos restituiu a salvação, a vida eterna. E hoje nós temos o privilégio de sentar à mesa com o Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós queremos deixar tudo aquilo do passado, tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo, Senhor, que dificulta a nossa caminhada, assim como dificultava a vida de Mefibosete, nós queremos deixar para trás. Como a Tua palavra diz, deixando as coisas que para trás ficam, avançando para o alvo, prossigo, Senhor. E nós queremos prosseguir em frente, em nome de Jesus. Por isso, nessa manhã, Senhor, que o Teu Espírito trabalhe aqui no coração de cada um de nós, nos alinhando com a Tua vontade. Oh Deus, como um dia Davi lembrou a alguém para que eu possa agir de bondade, Senhor, que o Senhor traga essas memórias nos nossos corações, Senhor. Alguém que eu possa agir com bondade nesses dias, alguém que eu possa agir com bondade, Senhor, no dia chamado hoje. Oh Deus, que esse mesmo sentimento permeie, que esse mesmo sentimento envolva o meu coração, assim como envolveu o coração de Davi, Senhor. E ele tomou a atitude de honrar e de restituir tudo na vida de Mefibosete. Ó Deus, eu abençoo o Teu povo, a Tua igreja, nessa manhã, para que nós também tenhamos esse coração de agir com bondade, Senhor. Assim como nós ouvimos de agir com generosidade. Esse coração, Senhor, que não é um coração egoísta, Senhor. Não é um coração que pensa só em si mesmo, Pai. Mas um coração que está transbordando com a Tua graça. Um coração que está transbordando com o Teu amor. E que se importa com as pessoas. Que se importa com aqueles que estão em Lodebar, com aqueles que estão distantes, com aqueles que estão com a vida vazia, sem sentido. Ó Deus, nos dê esse coração nessa manhã. Nos dê esse coração para a Tua igreja, para o Teu povo. Um coração que está disposto a mandar buscar, Senhor. O coração que está disposto, Senhor, a estender as mãos. Um coração que está disposto, Senhor, a não se importar com o que os outros pensam, mas se importar com o coração de Deus. A se importar com o coração do Pai, em primeiro lugar, Senhor.
Assim eu oro, Senhor, abençoa a tua igreja, o teu povo. Que possamos viver, Senhor. Viver desta forma, para a glória do teu santo nome. Assim eu oro, abençoa o teu povo, a tua igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Que Lodebar nunca mais. Em nome de Jesus. Que você viva na presença do Rei. Que você viva na mesa do Rei. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Nós vamos participar da ceia. Vamos orar, vamos abençoar esses elementos para nós sentarmos à mesa com o Rei. Que você possa usufruir dessa mesa nessa manhã. Que a graça do Senhor, simbolizada através do pão, através do cálice, venha produzir a vida de Deus dentro de você, pelo Espírito de Deus que já está em você, pelo Espírito de Deus que já habita em você. Mefibosete nunca mais foi o mesmo. As pessoas olhavam para ele e desprezavam ele. Agora as pessoas olhavam para ele e via um homem que foi restituído. Um homem que foi honrado. Honrado não pelas pessoas, honrado pelo Rei. Honrado pelo Rei. Que as pessoas possam olhar para você e ver você um homem ou uma mulher honrada pelo Rei. Quem escolheu você e quem te chamou foi o Rei. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia. Quero convidar aqui os irmãos que estão escalados aí para servir a ceia. Nós vamos orar, vamos abençoar esses elementos.